Vamos lá. Então, eu queria apresentar aqui, nós vamos falar hoje sobre soluções práticas, como é que as imobiliárias, a Rede Brasília Imóveis, estão agindo em tempos de Covid-19. Nossa apresentadora é a Juliana Rezende, que é a CIO da Rede Brasília Imóveis, né? Falando um pouquinho sobre a Juliana, ela é sócia da Coem Imóveis. No ano passado, a Juliana assumiu o desafio da presidência da Rede Brasília Imóveis. É a primeira rede da cidade, fundada em 2007. Aí você vê a gente falando sobre novidades, né, Juliana? Inovações. Hoje, a rede possui 17 das mais tradicionais empresas da cidade, que contam com um banco de mais de 4 mil imóveis para venda e locação. É o maior banco entre todas as redes e tem a força de atuação de quase 200 corretores, ou seja, é um exército que vocês administram aí por trás, né, Juliana? É um bocado de gente. A Juliana é formada em Economia pela UNB, minha parceira aí de UNB, e com MBA em Gestão de Negócios, Imobiliária e Construção Civil pela Fundação Getúlio Vargas. A Juliana vive a paixão da sua família pelo mercado imobiliário. Desde pequena, começou a atuar junto com seu irmão Gustavo no mercado, ainda na época da faculdade, há cerca de 13 anos atrás, aprendendo cada uma de todas as engrenagens da Coem Imóveis. A Coem foi fundada pelo pai, o Marco Antônio, é uma empresa familiar, presente no mercado de Brasília há 35 anos, com 3 lojas, né, na Asa Norte, Lago Norte e Águas Claras. Hoje, a Juliana atua na empresa junto com o Marco Antônio e o Gustavo, e assim como eles acreditam que a valorização da nossa categoria só é possível através do constante aprimoramento dos trabalhos e pela união e das forças das empresas. Então, Juliana, primeiramente, queria agradecer a sua presença, queria que você desse aí as boas-vindas a todos e se apresentasse, e daqui a pouco a gente vai debatendo, tocando sobre essa questão do Covid, as mudanças do mercado, economia, enfim, um debate a portas abertas. Queria convidar o público que nós temos a ferramenta de QEA aqui embaixo, que é Questions and Answers, para vocês podem fazer as perguntas por essa ferramenta e eu vou mediar essas perguntas para passar para você, tá, Juliana? E elas serão feitas mais para o final da apresentação, ou se casar no meio do caminho a gente fala. Por favor, Juliana, desculpa, falei demais. Nada. A toda sua. Que isso. Bom dia, pessoal. Bom dia, Marcelo. Eu queria primeiro começar agradecendo pela oportunidade desse convite, né? No meu nome, em nome da rede. É uma honra estar aqui participando do webinar da DF Imóveis. Vocês têm produzido um conteúdo muito legal ao longo dessas últimas semanas, né? E a rede, ela nasceu dessa proximidade que as reuniões do Secov trouxe para os empresários do ramo, né? Então, lá em 2007, 7 empresários se reuniram e falaram, não, vamos estreitar um pouco as nossas relações, vamos ver o que a gente consegue fazer para melhorar e compartilhar o banco de imóveis, né? Para que a gente pudesse ter mais acesso aos imóveis, aumentar as vendas. E essa ideia original surgiu ainda outras coisas que criaram o real espírito da rede. Então, a gente aumentou a qualidade da troca das informações, melhoramos a divulgação dos anúncios, a profissionalização dos nossos atendimentos, tudo isso para que a gente pudesse oferecer para o mercado um serviço melhor e principalmente para o nosso consumidor final, né? Ao longo dos anos, a gente viu ainda que tudo isso contribuiu para a gente aumentar a velocidade de vendas, porque a gente estava diminuindo a burocracia do processo, a gente também estava com um controle melhor e maior das negociações, então a gente conseguia acompanhar tudo muito mais de perto, né? Dentro da rede, a gente se vê sempre como parceiro, nunca como concorrente, então a gente está ali para unir forças, compartilhar as soluções, as ideias, o que funciona numa empresa e o que funciona na outra. A gente não disputa os mesmos imóveis, a gente busca ter mais imóveis e não brigar pelos mesmos, então a gente está ali para trabalhar como juntos mesmo, quase como uma equipe, né? Eu acho que o que foi bem interessante desse surgimento da rede em 2007 é porque eu sinto que essa ideia foi meio que se espalhando pelo mercado, né? Então, assim, a gente viu surgirem outras redes, as pessoas, os corretores se aproximarem mais e tentarem fazer mais parcerias. Então, acho que começou a nascer ali uma semente de aproximação da categoria, né? E todo mundo se vê mais como parceiro e menos como concorrente.
A gente tem parcerias hoje pré-estabelecidas com outras redes, né? E ainda que a gente não compartilhe esse mesmo banco de dados, a gente conseguiu ainda ganhar velocidade nas vendas, porque a gente se aproximou, então essa troca de informações ficou muito mais rápida e muito mais fluida também, né? E agora, nesse momento que a gente está passando, da pandemia do Covid, acho que ficou isso muito mais claro, porque de uma hora para outra a gente teve que suspender as atividades das empresas, todo mundo foi para o home office e ninguém estava atuando ainda desse jeito, né? Então, a gente tinha um contato praticamente que diário. Como é que você está fazendo isso? Isso que está funcionando para mim, tenta aí na sua empresa. Como é que a gente vai tratar as demandas que a gente teve bem aumentadas nesse período, que foram principalmente em relação à negociação de valor de imóvel comercial, porque as lojas todo mundo estava fechado, né? Então, essa proximidade ficou ainda mais clara nesse período, né? A gente viu como é que junto a gente conseguia trabalhar melhor. E, inclusive, no Secovi, a gente viu o Secovi estava fazendo uma atuação super presente, orientando a gente, tirando dúvidas em relação ao decreto, o que poderia ser feito pelas empresas, como é que a gente poderia atuar. Eles lançaram agora que a gente teve a abertura das imobiliárias, uma cartilha com todas as orientações, que já foi falada, inclusive, em outros webinars, ficou super completa e deu mais segurança para a gente e para as nossas equipes podermos realmente voltar ao trabalho, né? Então, assim, foi legal a gente ver, né, que o Marcelo a gente estava até falando sobre isso agora há pouco. Eu achava que a gente era um pouco conservador, né? De fato, na parte da publicidade, acho que a gente... E talvez outras ideias, a rede também foi uma ideia bem revolucionária para a época, mas, assim, eu sinto que talvez o trabalho a parte operacional ainda era bastante conservadora, né? E aí a gente teve que correr, implantar aquelas tecnologias e as práticas que a gente ainda estava prevendo fazer isso um pouco mais para frente, colocou tudo em prática, funcionou. Então a gente testou o home office, viu que, poxa, tem coisa que funciona bem com home office, funciona até melhor do que dentro do escritório, né? Então, assim, é uma mudança na nossa mentalidade e os receios que a gente tinha que encarar, a gente encarou tudo de uma vez também. Então, assim, foi legal essa proximidade, porque a gente conseguiu se desenvolver melhor no conjunto do que se a gente estivesse aí, cada uma caminhando sozinha com a sua empresa, né? Eu acho que... Desculpa, perdão, pode falar. Não, vamos lá. Pode falar, Marcelo. Não quero te atrapalhar, você estava com um raciocínio tão bacana, eu te atrapalhei, desculpa. Nada, que isso. Não, eu ia já entrar na parte das práticas, né? De como a gente está começando a atuar. Eu queria só colocar, então, aproveitando que você entra nessas práticas, tem uma palavra, né, na administração muito utilizada, que é sinergia, né? Quando 1 mais 1 é mais que 2, né? Quando 2 mais 2 é muito mais que 4. Eu acho que tem aquela questão da PG e da PA e da PG, da progressão aritmética e da progressão geométrica. Uhum. A sinergia é exatamente a progressão geométrica que 17 imobiliárias juntas, né? Com profundo conhecimento, com uma história antiga. No caso de vocês, aí estão na segunda geração, né? Já da família, o Marco Antônio ainda é extremamente atuante. Né? Não muito, dá conta de sair daqui não, Marcelo. É uma formiga atômica, né? Mas, assim, enfim, já transferiu muitas das responsabilidades do dia a dia para vocês. Eu acho que ele está mais leve, no sentido de que, para poder pensar mais estrategicamente, né? Também, quando ele passa muitas das ações para vocês. E acredito que isso aconteceu na grande maioria das imobiliárias que fazem parte da rede Brasília Imóveis, né? Vocês são as empresas mais tradicionais de Brasília. Então, assim, eu acho que essa sinergia que é clara e evidente, e a cada reunião que eu participei com vocês, a gente, inclusive, em 2007, nós fizemos a parte tecnológica para vocês inicialmente, né? Quando estava na parte embrionária, e ainda estava muito na discussão como é que deveria ser. A gente programava uma coisa, não, muda, agora programa de outro jeito. Agora ficou nessa programação. Era novidade para todo mundo, né, Marcelo? Era novo para todo mundo, não tem como. Então, assim, mas enfim, o que vale é a sinergia. E agora vocês já estão bem maduros, nós estamos maduros em termos de rede, nós estamos falando aí de 13 anos de maturação, e que coincidentemente
pelo que eu estou vendo aqui, é o mesmo momento que você entra na Coem, então você entra na Coem já com a ideia da formação da rede, então você já nasce Nesse rediana, digamos espírito assim, já. né? Tem o marciano e tem a rediana, já nasce como, né, É na rede. verdade. Então você já nasce com esse mindset, né, como que é difícil, porque a rede, na verdade, todo mundo traz para frente, não tinha essa ainda, essa visão, no caso. Né? E você já nasce com essa visão e hoje você lidera, aí, como CIO da Rede Brasília Imóveis, ou RBI, a posição de vocês. Uma coisa que eu queria tratar com vocês de uma forma específica, não específica, um detalhe que vocês têm como um diferencial muito forte, além de ser a maior carteira imobiliária de estoque à venda, no caso, o profundo conhecimento que vocês têm de locação. Né? E como o mercado hoje financeiro está todo ele em baixa, né? As pessoas tiveram muitas perdas no Bolsa de Valores, eu queria tocar mais adiante para você nessa questão de como é que está o mercado de locação comportando, como é que estão os proprietários, né, e tudo mais. Mas antes disso, eu queria que você colocasse, por favor, aí que você ia colocar, como é que vocês agiram, as suas soluções práticas que vocês estão fazendo nesse momento agora de, vamos falar assim, eu acho que a gente está no momento de Covid, né? Antes da abertura das imobiliárias, e agora com a abertura das imobiliárias, como é que está isso? E aproveitar essa posição do Secov, da cartilha, que foi muito bem colocada. Por favor, Juliana. Tá. A gente vinha nesse embalo aí do... A gente estava sentindo já uma aceleração do mercado, né, Marcelo? Então, ano passado, o valor dos aluguéis ficou acima da inflação, então é um sinal de que as vendas vão começar a acelerar, né? Isso é o que normalmente acontece no nosso mercado, né? E aí chegou o Covid e falou, gente, espera aí, põe o pé no freio, vamos se organizar aqui, vamos entrar nessa aceleração de uma forma mais organizada, né? Então a gente parou, respirou um pouco, vamos dar atenção aqui, vamos focar nas coisas que a gente precisa organizar dentro de casa para a gente poder atender essa demanda que vai chegar aqui no futuro breve, a gente espera já, né? Então, assim, durante o período que a gente ficou com o decreto, né? Então, as atividades estavam bastante suspensas e tal, mas a gente abriu a imobiliária na semana passada. O decreto saiu, se eu não me engano, foi na quarta da outra semana, né? Acho que foi dia 28, né? Foi dia 28, é isso Acho mesmo. que foi isso. Aí foi uma quarta-feira, a gente abriu na segunda seguinte. A gente se organizou esses 3 dias, o Secov liberou a cartilha, a gente disponibilizou para os nossos funcionários todos, orientamos eles como seria a melhor forma da gente continuar atuando, né? E aproveitamos as práticas que a gente tinha começado a utilizar durante o período que a gente estava realmente com as atividades suspensas, para ajustar o que a gente ainda teria dificuldade, né? Então, assim, coisas que a gente não tinha o hábito de fazer, por exemplo, os vídeos de anúncio de imóvel, né? A gente sabe que é importante, que dá relevância para o anúncio, que para o cliente a visualização é mais fácil, mas não era ainda uma prática muito comum no mercado. E a gente sabe agora que o vídeo ele vai ser de suma importância para o cliente poder fazer aquela seleção mais correta do imóvel, né? Ele não vai sair visitando um monte de imóvel, ele vai realmente visitar o que está ali dentro do que ele quer. Então, o vídeo vai dar essa ideia melhor para o cliente. Então, a gente tem que dar um jeito de viabilizar que os anúncios tenham vídeo. Então, ainda que seja para os imóveis de locação, que a gente tem uma margem menor e os vídeos eles acabam custando um pouco mais caro, né? A gente preparar as nossas equipes para fazer esses vídeos. Tem muito material disponível, dando dicas, não precisa ser muito profissional, mas assim, que a gente saiba fazer um enquadramento legal, a posição da câmera, tomar cuidado com a iluminação. Então, a gente tem orientado nossas equipes nesse sentido, para a gente poder produzir vídeos e deixar com que os nossos anúncios, a gente chegar no 100% de anúncios também com vídeos, além das fotos, né? Outra coisa que tem sido bem legal e que eu acho que é importante a gente focar nesse momento é a parte dos treinamentos. Então, a gente aproveitar que a gente está com esse fôlego para a gente se aprimorar. A gente está na corrida do dia a dia, né? A gente está o tempo inteiro querendo ler uma matéria, não consegue, querendo fazer um curso, não dá tempo. Então, agora,
parou, diminuiu a quantidade de visita, vamos respirar, vamos aproveitar esse momento, vamos atrás desse curso que a gente estava querendo fazer há um tempão e não conseguiu. Tá tendo muito conteúdo disponível, muita webinar, muita live, com conteúdo bem legal. Então, acompanhar, ver, tá ficando disponível no YouTube. Às vezes eu, por exemplo, não consegui assistir todas ao vivo aqui, né, Marcelo? Mas eu vou lá na página da DF, dou uma olhada no conteúdo, vejo as webinars. Então, é legal a gente poder acompanhar isso, para a gente poder estar afiado, né, com o que vai acontecer com o mercado aqui para frente, como é que a gente vai poder atender melhor o nosso cliente. Porque o nosso cliente, ele tem vindo para a gente cada vez mais, sabe mais do que a gente, né? Então, é importante a gente estar um passo à frente do cliente. Então, esse momento para fazer esses treinamentos é bem interessante. Aqui na Coem, a gente está fazendo um ciclo de treinamentos dentro da própria equipe. Então, a gente escolhe alguém que é mais especialista em um tema e essa pessoa dá uma palestrazinha, uma coisa rápida, não precisa ser nada muito aprofundado, mas para que os corretores possam, e o restante da equipe também, possa ter a noção real, tirar algumas dúvidas. Por exemplo, a gente teve um treinamento sobre ganho de capital, que tem sido um assunto recorrente. Os proprietários às vezes têm alguma dúvida. A gente não é contador, mas a gente pode auxiliar o proprietário, às vezes tirar alguma dúvida que ele tem em relação a isso. Eu tenho um especialista em corretor. Falhou. Opa, voltou? Melhorou, voltou, desculpa. Tá. Então, ela conversa um pouquinho sobre isso com os corretores, como é que está funcionando, porque o processo de crédito também está mudando agora com essas mudanças da pandemia, né? Então, é interessante a gente focar nessa parte do treinamento nesse momento também. Uma outra coisa que a gente tem feito, que o Pablo, inclusive, falou bastante na última webinar de quinta, são as visitas virtuais, né? Então, assim, a gente tem que se adaptar. Quando o cliente não pode sair de casa ou não pode receber ninguém, o que a gente pode fazer para conseguir atender ele, né? Então, orientar, se for, por exemplo, um imóvel ocupado, orientar o proprietário como é que vai ser essa videochamada, o que é importante ele fazer, posição da câmera, que a gente na horizontal, né? Então, a gente passar essa orientação para o cliente, para o corretor também, quando o imóvel estiver desocupado e ele precisar fazer uma videochamada com o cliente, para a gente poder possibilitar que o cliente tenha essa outra opção de visita também, né? Em relação às visitas presenciais, agora que o decreto liberou a abertura das empresas, a gente está fazendo as visitas de novo, né? Mas a gente está com os cuidados adicionais que foram super importantes aí, vindo da cartilha do Secov. Então, assim, sempre usar máscara para os corretores e agora para os clientes também. Então, a gente estava com máscara disponível para os clientes, que aconteceu de ter casos do cliente não estar utilizando máscara, né? Apesar de que agora eu acho que isso não vai mais acontecer. A gente tem orientado os corretores a usar luva quando for entrar no imóvel para poder abrir uma porta, tocar maçaneta, iluminação e depois descartar essas luvas. Ter sempre álcool e gel disponível para o cliente, não utilizar o elevador junto com o cliente ou qualquer outro morador do prédio, né? Deixar o cliente mais livre para conhecer o imóvel. Então, em vez da gente ficar lá, tipo, guiando o cliente ou indo atrás do cliente, né? Dá aquela distância, né? Deixa o cliente circular melhor pelo imóvel. Ele mesmo vai fazer um reconhecimento da área, né? E quando ele não está desocupado, a gente orienta que também não vá muita gente para a visita. O corretor subir com mais 2 clientes. Mas eu quero, sei lá, que meus pais vejam também, vão em grupos separados, porque aí a gente evita aquela quantidade muito grande de gente dentro do imóvel, né? Quando está ocupado, a gente tem que adicionar ainda uns cuidados extras, né? Então, a gente reduziu aí, está ocupado, a gente vai diminuir mais a quantidade de pessoas. Então, vai o corretor e mais um. A gente está orientando o morador a deixar as janelas abertas, evitar deixar as portas fechadas também, para reduzir esse contato que o corretor pode vir a ter, né? Se ele já puder, inclusive, deixar a parte da iluminação já ligada para o cliente ver direitinho o apartamento e ninguém precisar ficar pegando muito, né? E se for o caso de grupo de risco, aí nesse caso a gente está orientando que realmente não faça a visita. Bom, não tá. Voltou? Voltou. Cena.
É, e se for do grupo de risco, para a gente não fazer a visita e partir para a opção da visita virtual também, né? E também é uma boa hora, Marcelo, para a gente estar focando no estoque. Então, a gente dá mais atenção para cada imóvel e para cada proprietário. Então, melhorar a qualidade dos nossos anúncios, tornar eles mais ricos em detalhes, apontar diferenciais que a gente talvez não tivesse visto nos imóveis antes, rever preço, às vezes fazer algum ajuste necessário, trocar uma foto, qualquer coisa desse tipo, né? Aproveitar que o proprietário está dentro do imóvel e rever a forma de apresentação, porque às vezes ele lá dentro agora está vendo alguma coisa que talvez ele não tenha observado tanto antes, que aí a gente pode focar num nicho diferente do mercado também, e também aproveitar o momento para treinar as visitas virtuais, se for o necessário, né? E esse item do estoque, ele também pode ser explorado em relação às captações que a gente teve suspensa. Então, se eu perdi uma captação, o cliente suspendeu alguma captação um tempo atrás, a gente está entrando em contato com esse cliente de novo, conversando com ele, estreitando o relacionamento, se aproximando, vendo se ele mudou de ideia ou se ele está sentindo uma necessidade diferente agora que ele está passando mais tempo em casa, e se ele quer partir para essa venda do imóvel mesmo, né? Talvez antes ele tivesse um pouco inseguro, agora ele acha que realmente precisa dar esse passo. E se assim, não é o momento ainda, mas só de você já ter tido esse contato com o cliente, mostra que você tá lembrando dele, que não esqueceu e que ele, na hora que ele estiver pronto mesmo, provavelmente ele vai te procurar para vocês darem esse próximo passo juntos, né? Então, pode ser uma ideia também legal, gente, atrás desses clientes que suspenderam as captações. E assim, desculpa. Não, pode ficar tranquilo. Vai. E focar no cliente, né? Porque tá todo mundo em casa, a gente sempre quer dar um pouco mais de atenção para o cliente e na correria do dia a dia, com o tanto de visita que a gente faz normalmente, a gente acaba não conseguindo demandar tanto tempo para o cliente, né? Então, é legal a gente liga para o cliente, dá um pouco mais de atenção para ele, conversa, sei lá, só para estreitar esse relacionamento mesmo, sabe? Não deixar eles desanimarem, tanto os vendedores quanto os compradores, porque, beleza, tá um pouco mais parado agora, mas essa demanda vai voltar a acontecer, fazer aquele aprimoramento dos anúncios, o que é que a gente pode melhorar, conversar com o proprietário, o que ele viu no imóvel que pode ser acrescentado ali no anúncio do imóvel, que pode ser legal, um diferencial, né? E um dos meus corretores, inclusive, deu uma ideia da gente, para os clientes que são do grupo de risco, a gente, inclusive, se oferecer para prestar para eles o serviço, outros tipos de serviço, né? Então, assim, poxa, eu sei que meu cliente é idoso, ele, para ir no mercado, tô aqui, se você precisar de ajuda, me avisa, eu faço isso por você. Qualquer outro tipo de serviço que ele possa vir a precisar, né? A gente está ali à disposição do nosso cliente, porque a gente está com mais tempo para fazer isso. Então, é uma ideia legal também, né? E para quem está procurando um imóvel também, é um bom momento para você dar atenção, porque esse cliente, ele agora está com mais tempo para olhar e entender melhor o que ele realmente quer. Então, ele vai conseguir dar mais atenção aos anúncios, ver melhor, entender quais são as características que realmente são importantes para ele, porque agora ele também está mais tempo dentro de casa e sei lá. Antes ele achava que a cozinha não era tão importante, mas agora ele está vendo que ter uma cozinha um pouco mais espaçosa é importante. A lavar-louça é importante. Então ele vai começar... Não, esses itens aqui, eu quero ter no meu próximo apartamento. Então ele vai conseguir refinar melhor o que ele quer, facilitando também o nosso trabalho, né? Então, na hora que a gente for fazer uma visita, provavelmente vai ser muito mais assertivo, porque a gente já tem uma noção melhor do que ele está procurando, né? E essa questão das visitas, a gente, na verdade, já tem até observado, porque apesar de ter reduzido a quantidade de visitas, o cliente ele só vai no imóvel quando ele realmente é aquilo que ele está querendo. Ele não vai despender o tempo dele e se expor ao risco de estar na rua para fazer uma visita e ele visitar um monte de imóvel para ele conseguir depois entender o que ele quer, né? Ele vai primeiro pensar, avaliar, analisar direito os anúncios, conversar melhor com o corretor para chegar no imóvel que ele realmente quer, né? E na hora que ele vai visitar é realmente uma coisa mais assertiva, é aquilo ali que ele está procurando e ele vai por um caminho ou outro. Então eu acho que assim,
esse atendimento mais centrado é bem legal, né? Então, a gente fideliza o cliente, a gente consegue entender melhor o público, inclusive entender o que vai acontecer daqui para frente, como é que esse público vai começar a se comportar, né? A gente tem... a gente estava até conversando essa semana sobre isso, né, Marcelo? Que nas primeiras semanas a gente viu que diminuiu a procura por imóveis, mas logo ela começou a subir e tem subido diariamente. E aí, então, assim, a busca pelos anúncios tem sido muito, muito diária, né? E a gente os apartamentos, eles sempre foram o tipo de imóvel mais procurado, mais visitado, né? E nessa última semana, se eu não me engano, foi nessa última semana, a gente observou que a procura por casas está aumentando. Ela, inclusive, passou a procura por apartamento. Então, foi super interessante, porque, assim, a ideia que a gente tinha antes de que espaços mais compactos, mais práticos, ficando agora muito tempo em casa e muita gente talvez entendendo que vai permanecer de home office por um bom tempo ou não vai mais voltar para o escritório, muda um pouco a percepção, né? Então as pessoas estão procurando espaços mais amplos. A procura por imóveis, acho que as casas, o que mais subiu por enquanto foi o Jardim Botânico. Acho que está na frente, né, Marcelo? Mas, assim, a gente está vendo aumentar o Lago Sul, Lago Norte, Parkway. Então, é uma tendência diferente do mercado, diferente do que a gente vinha esperando antes, né? E a gente não vai sair disso do mesmo jeito que a gente entrou, vai ser muito diferente. Então, as nossas equipes precisam estar prontas para atender esse público que tá saindo aí, né? Teve uma pesquisa da FGV no começo de abril, que eles disseram que de todo mundo que está de home office, provavelmente umas 30% vai continuar de home office, né? E é muita gente, porque a gente tinha um percentual baixíssimo no Brasil antes. Então, essa demanda a gente vai estar aí para a gente atender, né? E pode ser que seja um movimento que não vai ser do dia para a noite, mas ele vai acontecer. Esse pessoal precisa procurar imóveis. Ontem saiu uma matéria na Infomoney dizendo que a XP Investimentos vai permanecer com os escritórios fechados até o final de dezembro, todo mundo de home office, e eles estão estudando a possibilidade de realmente permanecer a equipe toda em home office, né? Então, deixar esses escritórios só para treinamentos e alguma coisa mais específica, que o pessoal continue mesmo no home office, porque eles estão entendendo que a produtividade tem aumentado. Então, é toda uma demanda nova. Eu acredito aqui, você tocou em vários assuntos aqui que eu queria tentar contribuir aí no caso, né? Essa questão de 20% a 30% das pessoas em home office. Lá na empresa, já falei isso, mas vou ser breve, né? A gente, assim que teve a declaração da pandemia, a gente automaticamente botou todo mundo em home office. O Augusto já correu, já foi ágil nesse sentido, foi super ágil. E a gente trabalha em home office, mas a gente nasceu home office. A DF Móvel nasceu home office. Então, assim, a gente já tem esse mindset antes, é diferente de quem nunca teve esse mindset. É verdade. Dessa mesma forma, eu tenho um amigo que ele tem uma empresa de tecnologia, de voluntariado, e ela atende grandes corporações, como bancos, fábricas gigantes, e eles nasceram de um trabalho social que eles faziam muito tempo atrás. Ele é daqui de Brasília, e ele morava no Rio nessa época, com a Ruth Cardoso, na questão de trabalhos sociais na época. E aí ele montou uma plataforma digital para poder ficar um CRM, um RP, para poder as coisas terem entrada e saída, não ficar aquele tanto de planilha de Excel, administração ruim. Conclusão, enfim, ele já nasceu também em home office. Hoje, ele tinha escritório em São Paulo, um no Rio de Janeiro, em Brasília, e aí eles viram que o tempo de deslocamento era tão ruim, mas estou falando isso, olha, eu estou falando de coisas de 5, 6, 7 anos atrás. Eles viram que as visitas eram, as reuniões com os clientes eram nossos clientes, então eles não precisavam ter escritórios, e tirou esses escritórios aí da relação, né? Aí você está falando sobre a XP, que é uma empresa nova, né, que criou, entre aspas, uma nova cultura mais de investimentos em ações, em bolsas, né? E aí todo mundo que sempre ficou olhando, a bolsa tem aquele atrativo, né? Que você fala, pô, vou ganhar muito dinheiro de uma vez só. Tem. E muita gente foi para esse setor aí,
e tiveram perdas assim de 30%, 40%, 70% no caso. Então, assim, então todo mundo esses novos entrantes que entraram aí já vão entrar com uma dor profunda, né? Da questão das bolsas de valores, no caso, né? Então, eu queria tocar nesse assunto daqui a pouco. Falando sobre a questão específica aí que você já falou de home office, e a gente tínhamos uma tendência e temos ainda essa tendência de uma certa outra forma, dos coworks e dos co-livings, né? Aqueles prédios extremamente verticais, que você mora basicamente num quarto, e lá embaixo você tem a vida empresarial, você tem a vida até de balada mesmo, academia, o que seja, ali que é o público mais jovem, né? Nesse momento que está só querendo alugar, não está querendo comprar nada. Em tese, né? São as pessoas que estão compartilhando o carro, compartilhando a vida, essa vida compartilhada, e possivelmente as pessoas hoje estão todo mundo desesperadas, né? Assim, estão preocupadas, porque trabalha em escalas, você mora individualmente, mas quando você vai para um co-work, um co-living, você vai estar com várias pessoas, né? Enfim, né, isso deve estar trabalhando. E, por outro lado, você tocou aqui num outro ponto, que foi a procura de imóveis maiores, né? A gente sentiu isso muito forte, os gráficos da DF Móveis apontaram isso, a grande, como você falou, é muito bem colocado, houve uma queda, entre aspas, né, do mercado de apartamentos e uma subida repentina de casas, né, e apartamentos de 4 quartos nesse sentido, nessas regiões que você colocou, né, até porque o custo dela é menor do que o Lago Sul, Lago Norte, no caso, que é botânico, em primeiro lugar, depois já Lago Sul e Lago Norte, nesse sentido. Mas é importante que elas, pela primeira vez na história, elas cruzam, estou falando de vendas, não estou falando de aluguel nesse momento agora, ela cruza, ultrapassa e depois o apartamento volta e elas ficam altas, no caso, praticamente juntas agora. Então, isso demonstra essa questão da mudança, vamos falar assim, do conceito de, vou extremar para ficar mais fácil, né? Do co-work, co-living, para home office, vou ter que morar num apartamento maior e aí vai, né? Então, assim, e aí vamos para o outro lado aqui, no caso, que é um outro setor que eu queria te tangibilizar aqui no caso. A gente conversou isso antes da live aqui, quem pegou o comecinho, a gente bateu um papo sobre isso, que você entrou achando que vocês, o mercado eram muito conservadores, no caso, né? É verdade. A gente chegou à conclusão que vocês são conservadores na questão documental, né? A documentação porque ela tem que ser conservadora no sentido literal, que você tem que proteger, proteger um patrimônio que a pessoa está vendendo, possivelmente o maior valor que a pessoa arrecada na vida inteira para comprar um imóvel, que não é imóvel, é um lar, na verdade, né? E aí tem que ter essa preocupação de documentação, sim, né? Agora, hoje, o que vocês estão migrando hoje é muito para documentação digital, para o mercado 100% digital, de assinatura digital, TCP, os cartórios já estão fazendo a questão específica de contratos desde fevereiro, muito antes do Covid, já tinha-se pronto a plataforma, graças a Deus, né, de fazer escrituras públicas via cartório. A pessoa tem que ter só o certificado digital antes, a grande maioria das pessoas da população não tem, mas os cartórios já criaram recentemente, o Alan Guerra colocou isso no nosso webinar, um certificado do próprio cartório que vai facilitar a vida, ou seja, de graça. Todo mundo vai poder ter seu próprio certificado digital. Então, vai acelerar esse processo. Se os bancos vão fazer isso, aí é uma outra coisa. Agora, no outro tocante, aqui, no outra linha, que eu acho que é extremamente inovador, o mercado imobiliário, você fala, vocês criaram a rede em 2007 e a rede está baseada numa plataforma digital, né? Ou seja, vocês se convergem todos digitalmente primeiro, para depois conversarem, aí que esse imóvel realmente é assim, é assado, você testa entendimento por telefone, né? Ou às vezes hoje pelo WhatsApp, né? Então, assim, mas antes disso ainda, o Augusto, o meu sócio, o fundador da DF Móveis, da DF Móveis, ele fundou o primeiro portal imobiliário do Brasil, em 1998. A internet era discada, Juliana, entendeu? Então, tipo assim,
Era muito inovador para a época, no caso, né? Então, estou falando 98, vamos lá. 98, o mercado imobiliário de Brasília entrou digitalmente na publicidade do mercado, digitalmente. Então, se você pegar o varejo brasileiro, quantas lojas estavam no web naquele momento? Você está entendendo? Pouquíssimas, ou raríssimas, né? Então, quer dizer, o movimento do mercado imobiliário, nesse sentido, vocês são inovadores, nesse sentido, entendeu? Um outro ponto que eu acho que é importante é o seguinte: como é que você mais conversa com seus clientes? Qual plataforma você mais conversa com seus clientes? É telefone, é WhatsApp, é SMS ou e-mail? Qual que é, Juliano? Fala uma. WhatsApp. Não dá nem para comparar, Marcelo, é uma loucura. Então, e toda hora, né? Você trabalha toda de hora que você acorda, hora que você acorda, né? Porque se não dormir, vai continuar trabalhando. E aí o que acontece? Você vê, a maior varejista do Brasil, a Via Varejo, que é a Casas Bahias, o que eles fizeram? O e-commerce no Brasil hoje representa 5% das vendas, de maneira geral. É a média. Na China, representa 30%. Tá? Que é o maior e-commerce do mundo e que o start do e-commerce que aconteceu, o grande boom do e-commerce na China aconteceu exatamente numa dessas pandemias que só ficaram na China, no que teve na época, né? Isso há 5, 6 anos atrás. Então, eles acreditam que o motivo deles serem mais e-commerce do que o resto do mundo é por conta disso. E tem a questão da utilização de máscaras, que já é um hábito do asiático, no caso, né? Mas voltando lá a Via Varejo, Casas Bahia. Eles têm 30% das vendas deles online antes do Covid. O que aconteceu? Quando apareceu o Covid, o problema, tal, que fica em casa, né? O que eles fizeram? Eles foram o primeiro a fechar as lojas deles, no sentido, ou seja, eles tinham 30% das vendas online e 70% de loja física. Ele tinha um exército, se não me engano, de 20 mil vendedores. Imagina só. Então, você cancelou 20%, 70% das suas vendas. E aí eles pensaram, o que a gente vai fazer de inovador nesse sentido? Aí o que eles fizeram? Me chama no Zap. Então, quer dizer, quanto tempo vocês já são chamados no Zap? Desde que o Zap existe, né? É verdade. Aí eles fazem uma plataforma para atender, pegam desses 20 mil, não sei se é 20 ou 30 mil vendedores, eu já não sei quantos que são, eles pegam 1.000 para poder gerar uma amostragem de como é que faz essa campanha Me Chama no Zap. E em menos de um mês, é muito menos do que isso, em pouco tempo, ele começa a dar um atendimento no Zap, e eles passam de 1.000 para 7.000 vendedores. Eles transformam toda a equipe deles, treinamento, como você colocou, e passa de teste de 1.000 para 7.000, e eles passam a vender hoje de 70% a 80% do que eles já vendiam 100% anteriormente, e hoje você não pode falar. Hoje o vendedor, o que eles estão falando assim, quando as nossas lojas abrirem, não vai ter mais a loja física e a loja virtual, né? Não vai ter essa a pessoa vai ter que saber fazer de tudo, né? É isso que o mercado imobiliário já faz isso hoje, de forma, né? Uma coisa que eles colocam muito interessante, que eu queria colocar aqui para você, primeiro o lado humano das coisas, né? Mais o BI, o banco de dados, o banco de inteligência que eles fazem, que eles geram um banco de análise. Estou falando de empresas bilionárias, que aí tem CRMs, né, bilionários, RPs bilionários. O que eles colocaram que vale para nós aqui? Eu queria saber como é que você está trabalhando isso. Você já falou um pouco sobre isso, eu queria que você falasse um pouco mais. Eles fazem o quê? Faz a relação. Tem um consumidor aqui que comprou uma geladeira há 1 ano atrás, venceu a garantia. Como eles estão há muitos anos no mercado, já ele tem o BI das pessoas todas. É uma compra recorrente, diferentemente da compra de imóvel, que você compra imóvel uma vez e demora vários meses para comprar outro, né? A não ser os investidores, que aí é um outro ser, né, dentro do mercado imobiliário. Mas aí eles pegam o que a pessoa fez, o que ele comprou, se ele comprou com garantia ou não, e aí ou me chama no Zap, liga para lá e fala assim, eu vou me posicionar como vendedor deles e fala assim, ô Juliana, tudo bem? Você comprou uma geladeira
há um tempo atrás aqui, a garantia dela já venceu. Como é que tá? Tá tudo bem? A sua experiência de compra foi legal? Aí eu começo a gerar, mas não por telefone, perdão, né? Pelo WhatsApp, e aí começa a relatar os dados, os fatos da compra, do consumo da Juliana aqui, né, como exemplo, e a Juliana percebe que aquele canal é um canal realmente, porque começa a falar de coisas de Prático, compra né? anterior, fala, opa, é a Casas Bahia mesmo que está falando comigo. Você tem alguma coisa que eu possa te ajudar, algum interesse? Aí você fala, quero comprar um ar-condicionado, que eu estou mais tempo na minha casa, quero um ar-condicionado. Aí ele fala, vou te passar o link dos ar-condicionados que a gente tem. Pum, aí passa. Ah, esses aqui são os melhores, esses aqui são porque nós estamos na promoção. Aí ajuda você a navegar nele e você comprar o seu ar-condicionado. Ou seja, vamos lá, 2 pontos aqui. Um ponto, o mercado imobiliário já faz isso há quantos anos? Desde que o WhatsApp é o WhatsApp. E o outro lado que eles estão colocando é a humanização do atendimento. É 3 coisas que eu queria colocar. É o aquecimento do lead, né? Que a gente, na verdade, é o cliente. Você, no momento algum, tocou de lead. Adorei você ter falado a palavra lead. Você falou cliente, ou seja, você humaniza a pessoa, né? Você já está humanizada. Essa tratativa de humanização, né? Que é necessária, de tratamento como o rapaz colocou, muito interessante, tipo assim, é igual aquele comércio lá da cidade do interior, onde a pessoa conhece a vida inteira da pessoa. Da outra, né? Então, a gente tem que ter a escalabilidade que a internet nos fornece, o treinamento para poder tratar bem esse cliente e nós temos que ter aqui a humanização, o atendimento quase daquele caderninho da padaria que tinha antigamente com a pessoa que fala o que o pai ia comprar, o filho de 7 anos descendo na padaria lá e pegava as balas, a pessoa anotava no caso, mais ou menos isso. Assim, e o que eu queria colocar para ti o mercado imobiliário está trabalhando dessa forma com os contatos antigos? Como é que vocês estão fazendo isso com os contatos antigos? E como é que vocês estão fazendo com essa humanização do atendimento, vamos dizer assim, do aquecimento da humanização, no caso, né? Você podia falar um pouquinho mais sobre isso? Claro. Marcelo, eu acho que o foco hoje é um pouco diferente do que a gente tinha antes, né? Há um tempo atrás, você ser corretor de imóveis era você estar focado ali no imóvel. E hoje a gente tem que estar focado, na verdade, no cliente. A gente precisa entender direito o que esse cliente quer, né? Então, aqui no escritório, a gente montou no final do ano passado, acho que foi em setembro, outubro de 2018, uma secretaria de pré-vendas. Então, eu recebo o cliente aqui e a gente vai entender tudo que ele precisa, quais são as necessidades dele, vai ofertar condições diferentes, opções de imóveis diferentes, para que na hora que esse cliente esteja pronto para fazer a visita, o corretor consiga realmente ter uma ideia do que o cliente precisa mesmo, né? Então, eu acredito que isso seja uma forma de humanizar o atendimento, porque você está dando uma atenção mais recorrente para esse cliente, porque o corretor está na rua correndo, e é o que a gente falou antes, muitas vezes ele não tem tempo de dar a atenção que ele queria dar para aquele cliente, né? Então, a gente está descentralizando esse atendimento um pouquinho dele, e deixando para pessoas que estão realmente focadas nisso, elas estão ali falando com o cliente, ele ligou para a gente há um tempão atrás, vamos resgatar aqui de novo. Como é que tá? Você pensou, quer fazer a compra agora? Qual que é a ideia? Então, assim, refazer esse contato que a gente tinha com um cliente que às vezes não fechou, ou às vezes ele fechou, e aí você, não sei, pode oferecer talvez um outro produto para ele, às vezes ele quer deixar o imóvel dele para locação, a gente tem um departamento de administração de imóveis aqui no escritório também, né? Então, você se aproximar mais do cliente, eu acho que é o mais essencial nesse momento, né? Então, eu acho que não só a Coeme, a gente tem visto outras empresas trabalhando nesse sistema de pré-venda, pós-venda, cada um chama com o nome que acha melhor, mas de ter essa equipe que está ali para estar mais próximo do cliente, né? Dar mais atenção para ele, né? Assim, fica claro aí para mim, Juliana, primeiro assim, lá nos Estados Unidos tem a figura do corretor
captador do imóvel, né? Então, da imobiliária captou o imóvel. Aí eles têm a plataforma XML, onde todo mundo faz parceria, né? E tem a figura do vendedor, que tem o cliente na mão, né? Assim, é como se fosse, entre aspas, um processo judicial, né? Que tem o advogado, um advogado de um lado e um advogado do outro, no caso, né? E eles se encontram através da plataforma XML, daí inicia-se as tratativas. Obviamente que isso aí realmente uma intenção de compra, que é totalmente diferente para a judicial, que é briga. Ali é na questão seguinte, como é que a gente vai unir os interesses? Como é que a gente vai fazer esse casamento, né? Como é que vai fazer esse casamento, exatamente. É um outro lado completamente diferente, né? Mas, enfim, só para poder botar essa figura. A gente não vê essa figura clara no mercado, de acordo com as leis brasileiras, mas a gente não vê esse posicionamento claro. O que você está colocando, muito bem colocado, é que vocês têm hoje duas formas de trabalhar. O dono do imóvel, ou seja, aquele imóvel que está no estoque, na sua carteira, que, em tese, você tem uma garantia melhor de recebimento do seu trabalho, que ele é comissionado, no caso. Ao mesmo tempo, tem esse outro cliente aqui, que está querendo comprar o imóvel, e se você mostrar que você é uma boa prestadora de serviço, né, que você está tendo carinho, que você está realmente entendendo a necessidade desse consumidor, você vai entregar para ele o imóvel, o lar que ele tanto deseja. Você está fazendo uma venda extremamente consultiva nesse sentido. Né? Essa eu acho que é o grande negócio. E aí, quando você se une em rede, né, a coisa mais difícil hoje é você ter o imóvel, né? E o cliente, né? E você ter o cliente que não comprar aquele imóvel, né? A história da tampa e da panela, né? Exata, no caso. E aí, quando você tem um imóvel, disponibiliza ele na rede para 17 imobiliários, 200 corretores, digamos que cada 200 corretores tenha 10 clientes tenha 10 clientes necessitando comprar o imóvel, estamos falando de 2.000, talvez com 2.000, aí é uma questão de estatística, esse é número, desses 2.000, você pegar 10%, 20% pode casar com esse imóvel. Se a gente falar 1%, 2%, você pode casar nesse imóvel, no caso. Então, é uma questão de estatística de probabilidade, de acerto maior nesse sentido da tampa e da panela. E o resto, aí é o que você colocou, é a confiança, é a consultoria. Daí vem a importância inicial, de forma imediata das redes, no caso, né? De forma assim, imediatista. Paralelamente a isso, ainda falando sobre essa questão de trabalhar em rede, na questão de profissionalismo e na questão de treinamento, né? As redes você acaba criando um modus operandi, uma organização e métodos e sistemas, efetivamente, de como trabalhar. Daí, o que acontece? Fica muito mais fácil vocês dialogarem entre si. Primeiro, obviamente, a Juliana, ao ter esse cliente dentro da sua... Como é que você chamou? Quando a pessoa chama, como é que você chama? Sua rede de atendimento, a Alfider, aí? É o pré-vendas, né? Tá, se chama de pré-venda. Então, vou falar o seu nome. A pré-venda, perdão. Você atendeu essa pessoa, você, obviamente, vai tentar casar ele dentro do conteúdo que você tem. Mas, se o conteúdo não casar, você não vai oferecer, porque você vai perder, você pode perder a confiança desse cliente. Aí, o que você faz? Você vai nos imóveis da Rede Brasília Imóveis. Isso. Deu certo, mostrou 1, 2, não casou, o que você faz? Quem é mais fácil para vocês se tangibilizarem? Vocês vão entrar em contato com as outras redes, obviamente. Por quê? Você já tem... Elas têm 80%, 70%, 90% da metodologia dele é semelhante à de vocês. Concorda? Né? Aí fica mais fácil de vocês se casarem. Né? Sim, a informação corre melhor, né? É muito mais fácil, né? Você vai ligar para um corretor que não tem o hábito de fazer parceria, que não te conhece, já fica desconfiado logo, né? Opa, será que esse cara quer me roubar o meu imóvel? Né? O nível de confiança é muito diferente, né, Marcelo? E nesse momento da compra, isso é bem fundamental. Aqui na rede acontece casos da gente, sei lá, teve um imprevisto, o meu corretor não pode atender e o corretor do outro imobiliário vai atender. E tudo bem, sabe? A gente não fica com receio de perder o cliente para outro corretor. Ou na captação, às vezes entra um imóvel que o proprietário não quer que anuncie.
Porque imagina, uma venda dessa é uma coisa quase impossível de acontecer, né? Mas ele entrou e a gente consegue colocar ele dentro do banco da rede sem precisar divulgar o imóvel. E já aconteceu inúmeras vezes. Alguém tem o comprador para esse imóvel. E se a gente não tivesse com esse banco compartilhado, talvez essa venda nunca fosse acontecer, né? Então, essa relação de proximidade, de confiança e de união que a gente tem na rede facilita muito o nosso trabalho. Não só na rede Brasília, mas também quando a gente não tem um imóvel, a gente vai entrar em contato com o pessoal da Netmóveis ou da Remax. A gente já sabe como eles trabalham e como vai ser a parceria com eles também, né? Então, é mais fácil a gente, e mais rápido também, né? A gente conseguir avançar com esse processo e conseguir atender melhor o nosso cliente. Fantástico. Juliana, agora que eu vi aqui, está tão legal o bate-papo aqui que eu perdi a questão da hora aqui. Aí eu queria levantar algumas coisas que vocês, como vocês, além de vender imóveis, vocês alugam muito imóveis, eu queria tocar algumas perguntas aqui, no caso, que já foram colocadas. Qual é a sua percepção sobre a alocação dos imóveis residenciais, né? Como é que você está visualizando isso, essa questão de locação residencial? O que eu queria juntar aí no caso, né? Eu queria também colocar o momento econômico de Brasília, que eu acho que a gente não tocou nesse assunto, mas eu queria explodir, que aqui nós temos aí 1/3 da população de Brasília recebendo salários, sendo funcionários públicos, 1/3 da população recebendo 2/3 dos salários pagos aqui em Brasília, ou seja, um poder de consumo recorrente, contínuo. E detalhe, os funcionários públicos mais bem pagos do Brasil estão aqui no caso, né? Então, assim, vocês têm uma carteira imobiliária por trás, né? As ações, a gente já tocou nesse assunto, tudo caindo, né? A gente está vendo as pessoas perguntando, como está sendo perguntado aqui, sobre a questão de locação. Como é que vocês estão vendo isso? Se está tendo muita busca de compra de imóveis já alocado, se há essa disponibilidade, se isso é uma exceção, que muita gente em Brasília tem um hábito de compras de imóvel como uma renda, no caso. Como é que você está visualizando isso, por favor? A gente vinha, eu até já falei antes, a gente vinha numa aceleração dos preços do aluguel aí já desde o ano passado, né? E com a pandemia, a gente observou que os imóveis residenciais não tiveram queda na procura. Inclusive, quando a gente abriu o escritório, 2 dias depois, a gente estava alugando 25% da nossa demanda do mês. Caramba. Então, assim, uma coisa muito rápida. Então, as pessoas estavam só esperando a gente voltar, né, para elas já... Então, essa demanda por imóvel comercial, ela sempre existe. E Brasília, a gente está... É o que você falou, a gente tem uma realidade muito diferente do resto do Brasil, né? A estabilidade econômica da cidade é diferente. Então, a gente não sente tanto impacto de uma paralisação desse nível como foi a do Covid. Então, eu acho que é um investimento interessante. Tem muita gente... A gente tem tido procura por esse tipo de imóvel, porque o pessoal que estava no mercado financeiro está um pouco preocupado agora. Então, aquela ideia de que o imóvel é um investimento seguro e de que ele vai estar ali sempre, que mesmo que a rentabilidade do aluguel não seja altíssima num dado momento da economia, no futuro ele pode, se for o caso, se assim ele achar melhor, né? Então, a gente já tem recebido demanda por esse tipo de imóvel. Cliente que está com recurso no mercado financeiro e quer sair, está preferindo investir em imóvel e partir para deixar alugado e deixar com essa renda. Com a taxa Selic tão baixa como está, o rendimento de aluguel virou uma coisa maravilhosa, né? Ainda como você colocou, ainda está alicerçado ainda a um bem imóvel, né? Que para destruir um imóvel é muito difícil, né? É uma raridade da raridade da raridade. Então, acho que tem vários pilares nesse sentido, focando para isso. Uma pergunta que eu recebo... Desculpa, pode falar. Alô? Até para quem não está com o recurso todo do imóvel, né? As taxas de juros estão tão baixas que às vezes está compensando até mesmo fazer um empréstimo, um financiamento e adquirir esse bem e no futuro quitar isso e assim, o bem vai estar lá, né? Uma questão que eu queria colocar, uma pergunta que fizeram aqui interessante,
é o seguinte, isso aqui é uma pergunta típica de investidor, né? Para vocês que têm carteira imobiliária. Como é que você está tendo muita gente, vou perguntar assim, tem tendo muita gente, quem é dono de carteira de imóveis, no caso, né? Os donos de carteira de imóveis, o dono do imóvel, pequeno ou grande, que tenha imóvel como uma renda extra, está tendo oportunidade em quantidade, é pouco ou é muito? Primeiro, está tendo oportunidade. Segundo, a quantidade dessa oportunidade dessas pessoas que têm imóveis já alocados, botarem ele à venda, isso acontece? Em que frequência que isso acontece? Como é que é a realidade da Coem e da Rede Brasília Imóveis, já que vocês são as imobiliárias que mais têm, são a maior carteira de locação do Distrito Federal? Marcelo, sempre tem um cliente ou outro que coloca o imóvel à venda porque está precisando de recurso financeiro, porque está mais apertado, né? Mas a gente não sentiu um aumento nesse tipo de oferta, em virtude da paralisação do funcionamento das empresas, né? Então, eu acredito que não. A gente está tendo, na verdade, uma demanda muito alta por locação, então tem muita gente, na verdade, querendo deixar os imóveis para aluguel, né? São os clientes que eu te falei que estão agora procurando, na verdade, comprar o imóvel para ter essa outra renda. Então, eu acho que a gente não vai sentir isso aqui em Brasília. É claro que é importante a gente olhar micro-regiões, né? Talvez o plano piloto funcione um pouco diferente do que em outras cidades, satélites, mas acredito que não. Por que você me fala isso? Por que você acha que não tem assim? Não você acha, não tenho certeza que você sabe, porque vocês administram esse tipo de carteira. A pergunta é feita exatamente por isso, né? Por que você acha que essas pessoas, donos dos imóveis, originalmente são funcionário público, já tem uma receita? Por que são grandes empresários? Qual é a dinâmica dessa pessoa que vive de renda de imóveis, digamos assim? Qual o perfil dele? Generalista, e se você consegue detalhar um pouquinho para a gente, para saber onde é que está a oportunidade de quem quer tirar o dinheiro, comprar esse imóvel aí, no caso. A grande parte dos proprietários são funcionários públicos, sim, mas a gente também vê uns proprietários aposentados e também tem uma carteira grande de clientes que têm muitos imóveis. Então, são clientes que dependem da renda do aluguel, mas eles têm uma carteira diversificada. Então, às vezes, poxa, o meu imóvel comercial vai ter uma redução aqui agora porque, né, as lojas estão fechadas. Mas o imóvel residencial está ali equilibrando a carteira dele. Então, esse movimento não tem um impacto tão grande na renda dele, né? No geral, não são clientes que dependem exclusivamente desse imóvel. A renda de aluguel está ali para ajudar a formar toda a rentabilidade mensal dele, né? Entendi. Ou seja, você está querendo colocar na experiência que vocês têm dentro da Rede Brasília Imóveis e mais, obviamente, sua experiência da Coem, é que essa pessoa, essa conjuntura de fatores, donos de imóveis, que está locação, que tem ou uma carteira de locação e que estejam querendo vender o seu imóvel para poder ter mais liquidez, ela é baixíssima, ela é muito pequena. Ela é baixa. Esse movimento, em especial agora, com as taxas de juros, eu acho que ele não tem tendência de subir. Ou seja, o que a pessoa vai ter que fazer, eu sou um investidor, estou tirando meu dinheiro da Bolsa de Valores, quero comprar um imóvel, eu vou ter que esse imóvel é difícil de encontrar essa conjuntura de fatores desse investidor vendendo, eu vou ter que necessariamente comprar um imóvel e depois colocar ele para locação. Essa é a forma mais rápida disso acontecer. É a forma mais rápida disso acontecer. E a locação acontece muito rápido. Então, assim, essa preocupação... O que é rápido para a gente? Me fala para a gente, para o pessoal entender o que é rápido. Uma mercadoria que está, assim, dentro do preço, né? Uma boa mercadoria, vamos supor, o investidor ele vai procurar uma mercadoria boa, né? Que ela aluga muito rápido. Tem imóvel que a gente não chega nem a anunciar. Nossa. Tem fila antes de anunciar o imóvel.
Então, já são tem um clientes banco de clientes querendo alugar antes, né? já tem clientes que já ligaram procurando esse tipo de imóvel, a gente já deixou ali registrado. Então, surgiu o imóvel, a gente já está oferecendo para ele, né? Então, Entendi. tem imóveis que são, assim, numa velocidade bem impressionante. Mas, assim, dentro de 30 dias, acho que é o máximo. 30 dias é muito rápido, Juliano. 30 Muito dias rápido. é muito rápido. Então, ou seja, não, Antes de não sair o tem registro da vacância. escritura, você já está alugando o imóvel. Aí, ó. Então, não tem, a vacância é muito baixa, né, Muito principalmente nos imóveis baixa. residenciais, pelo que você estava falando, né? Você não está Em falando de imóveis especial em residenciais. imóvel residencial. Imóvel comercial, provavelmente a gente vai ter uma vacância um pouco mais longa agora, por causa do período, né? Me fala aí mais ou menos assim, uma relação, outra pergunta que está sendo feita, que é a relação, acho que você vai falar de forma geral, não de forma específica, mas eu vou falar assim, a relação de investimento em kitnet, locação, apartamento de 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos e casas. Vamos falar o tempo que você, a liquidez desse imóvel e a rentabilidade que esse imóvel dá. Digamos que você está dando uma. Digamos que eu seja um cliente rico e estou com capacidade financeira para assim, ó, Juliana, eu tenho aqui um X milhões, né? Para poder tirei da bolsa e quero investir com vocês. Onde é que você indicaria essa questão de qual imóvel da carteira, se a composição da carteira dele e que rentabilidade isso vai dar aproximadamente? Não precisa ser 100% assertivo, não, mas é só para a gente ter uma visão geral. Com base na nossa carteira aqui, né, da Coem, os imóveis que têm maior liquidez são os apartamentos de 2 quartos para locação. Então, aluga super rápido, sempre tem demanda. E aí, uma rentabilidade vai estar um pouquinho ali, 0,5%, talvez um pouquinho mais de 0,5%. Entendi. Então, você acha que o melhor produto para esse cliente, nesse momento, o primeiro produto é 2 quartos? É isso que está querendo colocar? Hoje é a maior procura que a gente tem por imóvel. Eu acho que é o tipo de imóvel mais escasso no mercado. Entendi. E faz sentido também, né, Juliana? Porque se você olhar os dados da Codeplan, a família brasiliense hoje, em média, se eu não me engano, não existe a vírgula, no caso que eu vou falar aqui, né? Mas é 3,30 pessoas, ou seja, ou assim, de que você pega, nesse número, você pega 10 famílias, né? 7 vão ter marido, mulher e um filho, né? E 3, como média, obviamente, né? E 3 vão ter marido, mulher e 2 filhos, digamos assim, né? Essa é a composição dos lares brasileiros. Então, nesse sentido, como você está falando, 2 quartos, ou seja, estou falando da família tradicional, que é a grande maioria, 2 quartos, o marido e a mulher mora num quarto, né? E o outro filho mora num outro quarto. Não precisa mais de que 2 quartos, a princípio, nesse momento agora, né? E do outro sentido, mesma coisa, né? No máximo 3 quartos. Pensando aqui agora, pensando um pouco eu queria trabalhar nesse sentido de demanda, oferta, investimento. Você acha que, com essa questão do home office, as pessoas estarem procurando, segundo o estudo que você mesmo colocou, de 30% das pessoas vão trabalhar em home office, exemplo, você deu da XP, exemplo aí no caso, você acha que vai ter uma procura maior, por exemplo, de 3 quartos a partir de agora? Isso já está acontecendo? Ou você acha que isso vai aumentar? Como é que seria isso? Você acha que nessa composição de carteira que você fosse sugerir para o investidor, você sugeriria também 3 quartos? Ou 1 quarto kitnet? Como é que seria isso? Eu não focaria em 1 quarto ou kitnet agora, Marcelo. Existia uma tendência antes desse período da Covid das pessoas procurarem espaços mais compactos, né? Então, a gente via casais ficando em apartamentos de 1 quarto e só partindo para um imóvel maior se realmente optassem por ter filhos, né? E hoje a gente tem visto uma procura por imóveis já de 2 quartos de casais, sem filhos, que estão procurando um espaço um pouco maior. Mas é possível que essa tendência por imóveis de 3 quartos também aumente um pouquinho. Para quem vai ficar em home office, principalmente para quem tem criança em home office, acho que existe uma tendência, sim, de aumentar a procura também por imóveis de 3 quartos. Legal, bom saber disso, assim, porque tem muito mais oferta hoje, você como cômico, tem muito mais oferta de 3 quartos para alugar do que 2 quartos? Como é que seria isso, quando você tem? Na Tem sua carteira mais. locada, digamos assim. Hã?
Tem mais, mas não tem muito mais. Entendi. Existem várias outras opções, porque imóvel de 2 quartos realmente não para desocupado. Ou De seja, 3 quartos... o pãozinho de padaria é o 2 quartos. Encerrado o assunto. Entendi, De entendi. 3 quartos, ele sempre tem demanda, mas ele pode demorar aí um pouquinho mais. Talvez eu precise anunciar ele, não vai alugar sem anunciar, entendeu? Ou seja, mas e a rentabilidade do 2 quartos ainda é melhor do que o 3 quartos? Ainda é melhor, Marcelo. Ainda É. é. Me diz o seguinte, e casas, hein, Juliana? Casas, a rentabilidade é boa, é baixa? É apartamento de 4 quartos? Como é que seria esses imóveis? Assim, tô querendo extremar Esses aí, maiores, né? porque está tendo muita procura hoje no portal para a compra desse produto e para locação dos imóveis maiores também. Assim, Uhum, tô falando dentro da própria performance desses imóveis, tá? uhum. Ele deu uma guinada, assim, todo o portal atingiu o vale, no caso, depois do Fique em Casa, obviamente, e depois ele foi subindo gradativamente. A gente está 4 semanas com tráfego no topo, né? Mas essa inversão que a gente falou anteriormente, ela aconteceu especificamente nesse tipo de produto. Ele é um produto para alocar, dá uma boa rentabilidade? Você recomendaria para o seu cliente? Como é que você recomendaria que isso acontecesse? Marcelo, a gente já tem visto um movimento de procura por casa para locação aumentando já eu diria que desde o começo do ano, né? Mais do que por imóveis. Tá ouvindo? Estou sim, Mais tô do falando que mais do que a Covid. Mas mais do que o problema da Covid, antes da Covid já estava acontecendo. a gente já tinha uma procura porque não é tão comum encontrar casas para locação, né? Então, assim, quando tem essa opção, muitos clientes estão preferindo ir para casa do que ficar num apartamento maior, por exemplo, né? Até para ter experiência. Será que no futuro ele quer comprar uma casa? Deixa eu morar, ver se eu me adapto. E, no geral, são clientes que tendem a procurar casas para comprar depois também. Então, a rentabilidade de casas tem aumentado, sim. Não está tão boa quanto dos apartamentos ainda, mas eu acredito que ela deve melhorar ainda um pouco esse ano. Eu estou vendo pessoas falando numa coisa interessante, uma modalidade que está acontecendo no Brasil, né? Que chamava locação com opção de compra. Você já ouviu falar nisso? Já. Que o pessoal está deixando as pessoas experimentarem o imóvel e ele tem que, eu acho que é de 6 a 1 ano, né? Porque está tendo, assim, vou inverter Uhum, de novo, tocando esse assunto. Está tendo dificuldade de vender imóveis mais caros, tá? Assim, estou falando no uhum, nível Brasil, tá? Não estou falando em Brasília, não. Aí eu queria até escutar isso de você. Está tendo dificuldade e tal. E por ter essa dificuldade da liquidez, criou-se um conceito que eu não vi aqui em Brasília, ninguém fazendo isso, alocação com opção de compra. Ou seja, você aluga para a pessoa experimentar o imóvel e ela tem que dar na verdade, o dono do imóvel que ele quer vender o imóvel. Mas ele está tendo uhum, dificuldade de vender o imóvel. E aí, tem pessoas, você cria locação com opção de compra, ou seja, a pessoa loca, vive ali, experimenta viver ali, vê se ele se adapta àquilo, e depois ele compra o imóvel. E esse tempo que ele alugou, no caso, uhum. abate no pagamento da Quando é casa. Ou seja, venda. a casa é pré-definida mais ou menos um valor de compra, né? Definido, o valor de Uhum. compra de venda, compra e venda vai ser esse. Eu te garanto esse valor. Daqui a 6 meses você vai falar se você quiser comprar. Se você quiser comprar, esses 6 meses que você alugou, você compra esse imóvel. Vocês acham que o mercado de Brasília tem essa necessidade de ter esse tipo de produto? Ou acho que isso é só uma teoria para o mercado, outros mercados que têm mais dificuldade de vendas? Marcelo, eu acho que pode ser interessante utilizar aqui sim, principalmente para esses imóveis que requerem um aporte maior de capital, né? O que eu já vi acontecer aqui foram coisas similares, mas por motivo de falta de capital mesmo. Poxa, o cliente, ele viu aquele imóvel, gostou, quer comprar, mas ainda falta um pouquinho para ele conseguir completar o recurso, né? Então, a gente já teve caso aqui dentro do escritório disso. Então, ele aluga o imóvel, proprietário, eu preciso de 1 ano para eu conseguir capitalizar, para eu comprar esse imóvel. Então, ele aluga o apartamento, durante 1 ano ele vai pagando aluguel, e aí chegou no final do ano, ele conseguiu o recurso, quero ficar mesmo com o imóvel.
Então, ele abate aquilo o que ele já pagou de aluguel do valor da venda e segue com o processo de venda. Então, acho que tem espaço, sim, aqui no mercado de Brasília. E talvez a forma da gente abordar isso possa ser um pouquinho diferente também, porque não é algo que é muito divulgado, né? A gente faz nesses casos que a gente quer viabilizar uma negociação que está um pouco travada. Entendi. Obviamente que o pãozinho de padaria não dá para fazer isso, né? Mas É. aquele imóvel que tá mais difícil de vender, fica mais fácil fazer isso, Sim, né? sim. Juliana, a gente já estendeu bem aqui, já estamos basicamente 1 hora e 15 minutos conversando. O diálogo está maravilhoso. Eu queria, sim, te agradecer muito. Eu acho que foi super, ultra proveitoso as suas informações. Acredito piamente que o que você falou é pura da verdade, na questão de profissionalização da categoria. Quero dar parabéns a todos vocês da Rede Brasília Imóveis, queria agradecer aí por todo esse período de confiança, e queria deixar assim, as últimas palavras para que você agradecesse o público e fizesse uma despedida aqui para a gente findar o webinar. Muito obrigado, Juliana. Marcelo, eu queria agradecer você e a equipe do DF Móveis também pela parceria e pelo convite. É um prazer estar aqui. Agradecer a todo mundo que está ouvindo a gente também, né, que está aí buscando se capacitar e contribuir para a evolução da nossa categoria como um todo, né? E agradecer a todos da rede que me apoiaram aí nessa missão da presidência, né? Então, o pessoal da Guiar de Vasconcelos, a Buriti, a Thaís, a Elo, o Ovidio Maia, a TS2, a Plano Piloto, José Martins, a Bordalo Prime, Paulo Duarte, a Alfa, a SPR, a Amaral Imóveis, o Marco Empreendimentos Imobiliários, o Antônio Filho e a Abdala Imóveis também, pelo apoio na presidência e pela ajuda aí no trabalho e na gente conseguir trabalhar para evoluir melhor com a União das Imobiliárias como um todo, né? Obrigado, Juliana, obrigado mesmo. Então, eu só queria reforçar que nós vamos vamos fazer a renderização do vídeo hoje. Esse vídeo estará no YouTube, tá, Juliana? A partir de amanhã, né? E aí, quem quiser assistir posteriormente vai estar disponível para todos, assim como você mesmo colocou, né? Tá tendo dificuldade de acompanhar todos os webinars, então a gente vai estar nessa plataforma aqui no caso. Então, queria agradecer a você, Juliana, e toda a Rede Brasília Imóveis por toda essa parceria. Tá, tem aqui, então, estão fazendo um questionamento aqui novamente sobre uma pergunta, tá? Uhum. Vou pedir só para você, como está reforçando aqui a pergunta, eu vou falar. Com a relação à questão do home office para empresas que precisam receber clientes desconhecidos fisicamente, será que eles vão aceitar colocar esses clientes dentro da sua própria casa? Você já respondeu, mas eu queria que você falasse rapidamente sobre isso, que ele está pedindo um reforço, tá? Tá. Eu acho que receber o cliente na sua própria casa no escritório talvez possa ser algo desconfortável, né? Para quem vai continuar em home office, pode ser interessante você ter um espaço só para você receber os clientes. Pode utilizar o espaço de um coworking. A XP, por exemplo, falou que vai deixar um espaço só para qualquer atendimento que ela precise fazer ou treinamento, né? Então, assim, ter uma parceria desse tipo com algum espaço adicional para você poder receber o cliente pode ser mais interessante do que recebê-lo na sua casa, se você não tem tanto espaço assim. Obrigado, Juliana. Então, acho que já está super bem respondido novamente. Então, eu vou me despedir, peço você despedir novamente para seguir a ordem dos fatores aí, que o webinar é seu. Eu estou aqui só para mediar. Então, muito obrigado, Juliana. Obrigado a todo mundo da Rede Brasília Imóveis. Deixa a palavra para você, Juliana. Obrigada, gente. Obrigada pela participação, por todo mundo que ouviu a gente, Marcelo, o pessoal do DF, pela parceria e pelo convite ótimo, maravilhoso de estar aqui, podendo falar um pouquinho também.